Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é com muita alegria que estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Espero que você esteja bem, embora a gente esteja vivendo momentos difíceis, eu quero te encorajar a confiar no Senhor, porque Deus é maior do que os nossos problemas. Deus tem para nós promessas de estar conosco em qualquer situação. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Jesus disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, levante esse ânimo, confie no Senhor. Todos os seus problemas não são desconhecidos de Deus. Deus os conhece. E ainda a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus pode usar isso para moldar a imagem de Jesus em cada um de nós. Então, ânimo, confie no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 até o versículo 34. Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34. E a palavra de Deus diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Qual é a sua visão de futuro? Até onde a sua visão alcança? Agora? Amanhã? A velhice? O túmulo? Ou além túmulo? O nosso texto mostra que Jesus tinha uma visão de futuro que ia além túmulo. Ele estava subindo para Jerusalém, onde com certeza iria enfrentar oposição e estava prevenindo os discípulos acerca disso, mas ele disse: vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Ele enxergava um pouco mais longe do que os problemas que estavam no meio do caminho. E eu quero pensar com você por que é importante ter uma visão do futuro. Por que é importante nós não ficarmos dominados pelas circunstâncias imediatas? Primeiro, a visão do futuro me capacita a exercer liderança sobre outras pessoas que poderão ser beneficiadas pela visão que Deus me deu de futuro. Jesus enxergava um pouco mais longe e a gente vê nas páginas do Novo Testamento que Jesus sempre foi seguido por uma numerosa multidão. Eles gostavam de ouvi-lo. Chegaram a comentar que ninguém jamais falou como ele falava. Chegaram a dizer que só Jesus tinha as palavras da vida eterna. O povo o ouvia com prazer. Mas Jesus enxergava um pouco mais longe do que a média das pessoas com as quais ele convivia. Ele via além do túmulo. A visão de futuro me capacita a liderar pessoas. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Um líder, segundo o modelo de Jesus, é alguém que vai à frente demarcando o caminho por onde os liderados devem passar junto com ele e após ele. Não é alguém que fica atrás falando vai, e ele mesmo não vai. Jesus censurou isso na vida dos escribas e dos fariseus
que ficavam mandando o povo fazer, mas eles mesmos não moviam um dedo para praticar aquilo que ensinavam. Jesus foi modelo e um verdadeiro líder. Segundo o modelo de Jesus, é alguém que demarca o caminho por onde os liderados vão passar. Para isso, precisa ter uma visão de futuro. Precisa enxergar para onde Deus está te conduzindo, para que você possa conduzir outras pessoas com você para lá. Jesus também via dificuldades pelo caminho. E nós vamos ver aqui pelo exemplo de Jesus que a minha visão de futuro me capacita a enfrentar as dificuldades. Olha o que acontecia. Novamente Jesus chamou os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Jesus não estava indo para férias em Jerusalém. Ele estava indo para uma verdadeira guerra. Havia inimigos à espera. Havia antipatia, havia ódio, havia ciúmes, havia inveja naqueles líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei representavam a classe alta religiosa do povo de Israel, e Jesus era um israelita, e Jesus sabia que eles iriam rejeitá-lo e iriam condená-lo à morte e iriam entregá-lo para que os gentios, os romanos, o matassem. Israel não tinha autonomia para condenar uma pessoa à pena de morte, mas os romanos sim. E então eles queriam entregar Jesus aos romanos para que, sendo julgado pelos romanos, Jesus fosse condenado à crucificação, que era o pior tipo de morte aplicado a um condenado naquela época. Jesus iria enfrentar isso. Mas como Jesus pôde ir em direção a tantos problemas com tão bom ânimo? Ele enxergava mais longe. Ele não via apenas a morte que estava à frente. Ele estava vendo a ressurreição dentre os mortos. Ele estava vendo além do túmulo. A visão de futuro me capacita a enfrentar os problemas do agora. Se você é uma pessoa que facilmente se desanima quando aparecem problemas, melhore a sua visão de futuro. Procure enxergar um pouco além, um pouco mais longe, um pouco mais alto do que normalmente você tem feito. Deus tem algo melhor um pouco mais à frente. Persevere em seguir ao Senhor. Não desista, não desanime. Jesus falou que é importante a gente orar sempre e nunca desanimar. Olhe um pouco além. Veja depois da ressurreição. Veja a eternidade. A minha visão de futuro me ajuda a sempre esperar o melhor. Havia líderes religiosos judeus e havia os gentios, o Império Romano, prontos a fazer todo tipo de mal a Jesus. Diz aqui a palavra de Deus que os gentios iriam zombar de Jesus, iriam cuspir em Jesus, iriam açoitar Jesus e iriam matar Jesus. Mas Jesus estava esperando o melhor. 3 dias depois, ele ressuscitará. Era nisso que Jesus estava colocando seus olhos, na ressurreição. Nós não podemos deixar que os problemas do meio do caminho nos impeça de chegar no objetivo que Deus nos deu para a nossa vida. O nosso futuro não é a morte, é muito além da morte. É algo muito melhor. Por causa dessa fé em algo além da morte, nós vemos na Bíblia, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé, aqueles homens que enfrentaram as coisas mais difíceis, mas sempre vitoriosos por causa de terem uma esperança viva para a eternidade. Quando você tem esta esperança, você sabe
que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem altura nem profundidade, nem nenhuma outra coisa na criação poderá jamais te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você tem essa visão de futuro, você pode crer que Deus tem algo melhor para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Até onde você enxerga? Só o agora? Você consegue enxergar uma manhã? Você consegue enxergar até a cova? Ou você consegue enxergar além da cova, a ressurreição, a eternidade, o céu, a vida com Deus? Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, nós lemos assim. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo assim como Ele é puro. Esta esperança, essa visão de futuro, afeta o nosso comportamento no presente. Vamos ser como Jesus um dia, e então já começamos a imitá-lo agora mesmo, mantendo uma vida pura, arrependendo dos pecados, convertendo dos maus caminhos, voltando a nossa vida inteiramente para Deus. Minha oração por você é que você possa enxergar um pouco mais longe, que você possa olhar além do túmulo, olhar para a eternidade. Jesus morreu por você. Ele é o Salvador. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Receba Jesus como seu Salvador. Não tenha medo da opinião das outras pessoas. Não fique impressionado pelo que os outros vão pensar ou dizer a teu respeito. Converta-se a Jesus Cristo. O que conta é a eternidade. O aqui e agora é muito breve. A nossa vida aqui na terra, comparado com a eternidade, é como a gota de um balde comparado ao oceano. Nossa vida é a eternidade. Prepare-se para a eternidade. Amplie a sua visão de futuro. Olhe um pouco mais longe. Veja além da cova. Veja além da morte. Deus preparou uma eternidade maravilhosa para aqueles que andarem com Jesus nesta vida. Aceite Jesus. Receba-o como seu Salvador. Eu quero orar por você. Você pode fechar seus olhos? Senhor Jesus, eu oro neste momento por esta pessoa que deseja recebê-lo como Salvador. Peço que o Senhor entre nessa vida, transforme esse coração, mude completamente suas motivações, seus sentimentos, seus propósitos. Dê a essa pessoa a graça de nascer de novo, de se tornar uma nova criatura em Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você quiser conhecer mais acerca da nossa igreja, você encontrará informações na descrição do vídeo que vem a seguir. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.